12. Alimentos impróprios. O regime alimentar estimulante e a bebida de nossos dias não são conducentes ao melhor estado de saúde. Chá, café e fumo são todos estimulantes e contêm venenos. São não somente desnecessários, mas nocivos e devem ser rejeitados caso queiramos acrescentar ao conhecimento temperança. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café é até certo ponto a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é estimulante e, na mesma proporção que estimula acima do normal, exaure e ocasiona deprime abaixo do normal. Os bebedores de chá e café apresentam no rosto os seus vestígios. A pele torna-se pálida, tomando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. Doenças de toda espécie e tipo têm sido trazidas sobre os seres humanos pelo uso de chá e café, e os narcóticos, ópio e fumo. Essas condescendências prejudiciais devem ser renunciadas, não apenas uma, mas todas, pois todas são danosas e destruidoras das faculdades físicas, mentais e morais, devendo, do ponto de vista da saúde, ser abandonadas. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou quaisquer bebidas alcoólicas. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Chá, café e fumo, bem como as bebidas alcoólicas, são graus diferentes na escala dos estimulantes artificiais. O efeito do chá e do café, segundo tem sido mostrado até aqui, tende para a mesma direção do vinho e da cidra, do licor e do fumo. O café é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária, mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. A mente fica enfraquecida e, a menos que, mediante esforço determinado, seja o hábito vencido, a atividade do cérebro é permanentemente diminuída. Todos esses irritantes dos nervos estão minando as forças vitais e o desassossego causado por nervos danificados. A impaciência, a fraqueza mental tornam-se elementos contendores, antagônicos ao progresso espiritual. Não devem, então, os que defendem a temperança e a reforma estar alertas para neutralizar os males dessas bebidas prejudiciais? Em alguns casos, é tão difícil romper com o hábito do chá e café como é para alcoólatras abandonar o uso da bebida. O dinheiro gasto em chá e café é mais que desperdiçado. Eles só causam dano aos que os usam, e isto continuamente. Os que usam chá, café, ópio e álcool podem às vezes viver até avançada idade. Isto, porém, não é argumento em favor do uso desses estimulantes, que poderiam haver realizado, mas deixaram de fazê-lo por causa de seus hábitos intemperantes. Só o grande dia de Deus revelará. Os que recorrem ao chá e ao café como estimulantes para o trabalho experimentarão os maus efeitos desta maneira de proceder em nervos trêmulos e falta de domínio. Nervos cansados necessitam de repouso e tranquilidade. A natureza precisa de tempo para recuperar suas energias exaustas. Se suas forças, porém, continuam a ser incitadas pelo uso de estimulantes, há, quando esse processo é repetido, uma diminuição da força real.
Por algum tempo, pode-se realizar mais sob o incitamento artificial, mas gradualmente se torna mais difícil suscitar as energias ao ponto desejado e, por fim, a natureza exausta não mais pode corresponder. Os efeitos nocivos atribuídos a outras causas. O hábito de beber chá e café é maior mal do que muitas vezes se suspeita. Muitos que se habituaram ao uso de bebidas estimulantes sofrem de dor de cabeça e prostração nervosa e perdem muito tempo em consequência de enfermidades. Imaginam que não podem viver sem o estímulo e ignoram seus efeitos sobre a saúde. O que as torna mais perigosas é que seus maus efeitos são frequentemente atribuídos a outras causas. Efeitos na mente e na moral. Por meio do uso de estimulantes, sofrem todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados, o fígado doentio em suas atividades. A qualidade e a circulação do sangue são afetadas e a pele torna-se inativa e pálida. Também a mente é prejudicada. A influência imediata desses estimulantes é despertar no cérebro a indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior é prostração, não somente mental e física, mas moral. Vemos em resultado homens e mulheres nervosos, de juízo imponderado e a mente desequilibrada. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapaz de discernir seus próprios defeitos. Quando esses bebedores de chá e café se reúnem para entretenimentos sociais, manifestam-se os efeitos de seus perniciosos hábitos. Todos participam à vontade de suas bebidas prediletas, e à medida que é sentida a influência estimulante, solta-se-lhes a língua e começam a obra ímpia de falar contra outros. Suas palavras não são poucas ou bem escolhidas. São passadas ao redor os petiscos da maledicência, muitas vezes o próprio veneno do escândalo. Esses irrefletidos faladores esquecem que tem uma testemunha invisível, vigia, está-lhes escrevendo as palavras nos livros do céu. Toda essa crítica cruel, esses exagerados relatórios, esses sentimentos invejosos, expressos sob a estimulação da xícara de chá, Jesus registra como contra si mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Sofremos já por causa dos hábitos errôneos de nossos pais, e todavia quantos tomam ainda uma direção em todos os sentidos pior que a deles. Ópio, chá, café, fumo e bebida estão extinguindo rapidamente a fagulha de vitalidade que ainda resta na raça. São bebidos todos os anos milhões e milhões de litros de bebidas intoxicantes e gastam-se muitos milhões de dólares em fumo. E os escravos do apetite, enquanto empregando seus ganhos em satisfações sensuais, roubam a seus filhos o alimento e a roupa e as vantagens da educação. Jamais poderá haver um justo estado social enquanto existirem tais males. Cria estimulação nervosa, não força. É altamente nervoso e irritável. O chá tem o efeito de estimular os nervos e o café obscurece o cérebro. Ambos são altamente nocivos. Deveis ter cuidado em vosso regime. Comei os alimentos mais saudáveis, nutritivos e mantende-vos em calmo estado de mente, de modo a não vos estimular a precipitar-vos na paixão.
Aqueles que usam fumo, chá e café devem pôr de lado esses ídolos e colocarem esse valor no tesouro do Senhor. Alguns nunca fizeram um sacrifício pela causa de Deus e estão adormecidos quanto ao que o Senhor deles requer. Alguns dentre os mais pobres terão a maior luta para renunciar a esses estimulantes. Esse sacrifício individual não é exigido porque a causa de Deus esteja sofrendo por falta de recursos, mas cada coração será provado, cada caráter desenvolvido. É por princípio que deve agir o povo de Deus. É preciso pôr em prática na vida os princípios vivos. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Muito dinheiro que agora é sacrificado no altar da nociva concupiscência fluirá para os tesouros do Senhor, multiplicando publicações em línguas diversas para serem disseminadas como as folhas do outono. Missões serão estabelecidas em outras nações, então os seguidores de Cristo serão realmente uma luz do mundo. A intemperança aumentada pelos feriados. A embriaguez, rixas, violências, crimes, homicídios vêm em resultado de homens venderem seu raciocínio. Os numerosos feriados aumentam os males da intemperança. Os feriados não auxiliam a moralidade ou a religião. Os homens gastam nesses dias em bebidas o dinheiro que devia ser empregado para prover as necessidades de sua família, e o vendedor de bebidas alcoólicas ceifa sua colheita. Quando entra a bebida, a razão sai. Esta é a hora e o poder das trevas, quando se torna possível do todo crime e todo o organismo humano é governado pelo poder de baixo, quando o corpo e a alma são postos sob o domínio da paixão. E que pode deter esta paixão? Que a pode impedir? Essas almas não têm ancoradouro, certo? Os feriados as estão levando à tentação, pois muitos julgam que num feriado, por ser feriado, têm o privilégio de fazerem o que lhes apraz. Milhões para o tesouro do diabo. Olhai os que bebem vinho e cerveja e bebida forte. Façam eles as contas do dinheiro que gastam nisso. Quantos milhões e milhões foram ao tesouro do diabo para perpetuar a impiedade e levar avante a dissolução, a corrupção e o crime.